Ei, gente, bom dia! Agora comigo, a Cirantão. Estamos aqui no Manhã da Piedade, nesta segunda-feira gostosa. Um abraço para minha querida amiga, dona de casa, companheira de todas as manhãs. Olha, parece que o presidente eleito Jair Bolsonaro vai fazer uma nova reforma trabalhista no país, quando ele propõe extinguir o Ministério do Trabalho e o superministro da Economia, Paulo Guedes, está anunciando uma mudança na emissão de uma nova carteira de trabalho chamada Verde e Amarelo, com a manutenção dos direitos trabalhistas previstos na Constituição, como férias remuneradas, 13º salário e fundo de garantia. Já a aposentadoria, no caso de uma reforma na Previdência, seria de acordo com a poupança do trabalhador durante seus anos de trabalho, consoante com os anos trabalhados, ou seja, um trabalhador que se aposenta no limite da idade vai ser remunerado pelo tempo que efetivamente trabalhou e poupou. Entende o novo governo a iniciar em janeiro que há uma necessidade de flexibilizar contratos para ampliar a geração de empregos. Aliás, o presidente eleito tem sempre falado uma coisa muito interessante. Por que que o brasileiro, tem essa gama, essa vontade de sair do Brasil, ir para os Estados Unidos, trabalhar numa economia que não tem fundo de garantia, não tem direitos sociais e trabalhistas, para os empregados, e todo mundo quer trabalhar nos Estados Unidos? É por causa da oportunidade de emprego, não é verdade? Então, ele pensa em flexibilizar tudo isso para melhorar o nível de emprego no Brasil, que está muito difícil por causa também de uma coisa muito importante, que é a modernização da economia, Vocês sabem que o computador, a informática entrou na economia brasileira, E hoje você vê aí uma série de coisas que vão acontecendo no mercado de trabalho por causa da modernização da economia. Então, vamos nos modernizar também, não é verdade? Pois é, e hoje eu estou recebendo aqui, para conversar conosco, a professora e pesquisadora Graziela Jacome. Ela é professora da Faculdade de Sabará, a nossa bela Faculdade de Sabará, que está aí vibrando com o conceito 5, dado pelo MEC, para o seu curso de Direito. E a professora e pesquisadora Graziela fez uma pesquisa muito interessante a respeito de um lugarzinho muito gostoso que nós temos aqui na região metropolitana e que nasceu sobre a égide da fé de Santo Antônio, que é Santo Antônio de Roça Grande, não é isso, Graziela? Isso mesmo. O Santo Antônio, ele tem uma característica muito interessante, que em Portugal ele era o mais evocado de todos os santos. Até porque ele era português, era Sim. O padre Fernando. Até porque ele era português, exatamente. É verdade. E em sendo o Brasil uma colônia, o que nós temos é exatamente essa possibilidade de história, de que ele tivesse vindo nas mãos de um explorador, que ficou também muito conhecido por nós, que é Borba Gato, era um paulista. E eles vieram com todo um intuito de exploração de um terreno aurífero, que no caso, Minas Gerais. Minas tem essa virtude exploratória muito forte, que é uma correia aurífera muito grande. Inclusive nos deu o nome, de Minas Gerais. Minas Gerais, muitas, Muitas e diversificadas, e de fato o Santo Antônio veio trazido. Era um hábito que se tivesse uma proteção, e no caso a proteção evocada foi por Borba Gato, desse santo. Todos os exploradores que aqui chegaram vieram com a devoção a algum santo e depois ergueram igrejas maravilhosas que estão aí. Sim, sim. Lá mesmo ainda nós temos a Ermida, por exemplo, que era uma capela muito pequenina e que foi conservada. Ela sofreu alguns reparos, parte dela foi realmente destruída, mas depois foi reerguida para que a imagem permanecesse no lugar e que essa ascensão de bênção viesse a partir daí. E o mais interessante é saber que Borba Gato chegou ali naquelas paragens porque o Rio das Velhas estava ali bem à porta, ali do lugar que hoje se denomina Santo Antônio de Roça Grande, sim, sim. Não é verdade?
pela necessidade também de comer, né? Exatamente, aí vem a história. Primeiro, onde há água, há vida. Então, o motivo do rio. Depois, a descoberta de que batear ao rio era muito promissor. Consta que as pepitas de ouro realmente flutuavam, era muito visível. Mas Minas Gerais, ao contrário daquilo que nós conhecemos hoje em termos de culinária, esse apelo que nós temos à comida, é um apelo muito recente, porque foram anos de muita fome. E Roça Grande, inclusive, recebeu esse nome de Roça Grande, porque as plantações tinham que ser ali grandes exatamente porque aqueles que vinham para a exploração e que iriam seguir para os sertões mineiros, eles precisavam de ter um abastecimento de comida. E era muito comum, já que esses exploradores não tinham a forma como o ameríndio lidava muito bem com a natureza, porque ele era dono do território. Então, ali as plantações tiveram que ser feitas para cobrir essa fome. Eu costumo dizer, de um jeito muito informal, que essa foi a grande jogada de Borba Gato, para além da questão do ouro e do que ele queria explorar. Mas não tivesse ali esse tipo de abastecimento, a fome teria sido pior nos sertões. Até porque a cidade que veio a se formar depois, que é Sabará, né, ela não tinha características de agricultura. Né? Isso, não tinha. Ela era apenas um lugar de pousada, das pessoas morarem, mas dali saíam para buscar o que eles pretendiam, que era a riqueza mineral de Minas Gerais, né? Na verdade, não tinha o interesse que se tornasse uma cidade com outros tipos de características, a não ser esse da passagem. Vamos explorar, até porque era a grande serra resplandecente, né? Os ameríndios chamavam de Sabará Bussu, e era mesmo uma grande serra que brilhava. Vieram a saber mais tarde que não era exatamente o que eles queriam em termos de ouro e de pedras preciosas. Mas, mesmo assim, foi, sem dúvidas, a região mais explorada em termos auríferos. E isso consta pouco na história, tem pouco sobre isso, nós não temos a noção. E eu sempre questiono também, né, sempre a importância de Sabará, porque, na verdade, Belo Horizonte veio se instalar num terreno de Sabará, né, que pertencia a Sabará. Aqui, eu li recentemente uma história que contesta, inclusive, o nosso Abílio Barreto, de que o fundador de Belo Horizonte seria João Leite da Silva Ortiz, também um bandeirante, né? Mas, na verdade, era um português que veio lá de Portugal, agarrado à imagem de Nossa Senhora da Boa Viagem, justamente para se proteger e chegar aqui são e salvo, como chegou, né? E chegou nessas paragens de Sabará, onde ele, primeira coisa, fez um curral, né? Ele chamava Tomás del Rey, fez um curral e plantações, né? Para justamente dar de comer o povo de Sabará. Isso. Não é verdade? Né? É interessante porque é complexo entender que não havia comida. Muitas vezes eu falo isso aos alunos e eles ficam em reflexão sem entender como pode sermos tão ricos hoje e termos pago um preço tão alto pela comida como era necessário plantar em torno de Sabará. Você disse que por isso que eles usavam um ditado, né? Sim, tem o ditado do pagar a peso de ouro, que significa pagar, às vezes, muito mais do que aquilo parece valer. Nós até hoje usamos esse ditado quando vamos à feira, você, puxa vida, isso daí tá a peso de ouro, essa banana, esse tomate que tá caro aí agora. Exato, né? Nós falamos tá caro isso. Aí, né? E quando conta, os alunos acham incrível falar, olha, mas como assim? O sal era tão caro? Claro, não era uma região de sal, nós não estamos numa salina. O sal tinha que vir do mar, né? Ele vinha do mar. Ah, mas a comida era muito cara e eles ficam horrorizados. Como que se comia um rato? Eduardo Frieiro tem um livro belíssimo, que inclusive o nome do livro tem o nome daquilo que nós adoramos comer. Nós falamos de feijão, falamos de couve, falamos de angu. O livro dele tem esse título. E ele fala, olha, nem sempre foi tão bonito quanto é hoje. Pagava-se muito. Você imagina chegar aqui um sujeito, né, naturalmente, ele trazia pessoas com eles, né, para explorar o ouro da região de Sabará e ter que arranchar por ali e começar, porque a comida acabava no meio da viagem, não é verdade? E começar a plantar alguma coisa para sobreviver, né? Criar os primeiros porcos,
não é verdade? Exato, E ter a exato. primeira carne de porco, a Sim. galinha e essas coisas, né, Sim. que foram se juntando àquela comunidade que se formou ali em torno de Santo Antônio de Roça Grande. Mas tem uma história também muito bonita sobre Santo Antônio, que você me contou, que era o chamado o Santo Fujão, por quê? Sim, o Santo Fujão é muito curioso. Depois que Borba Gato conseguiu colocar a ermida, onde ele achou que era propenso a isso, bem próximo, inclusive, do rio, e colocou ali a imagem de Santo Antônio, passado algum tempo, nesse mesmo século, que era o século XVII, o santo foi levado pela igreja. Atribuiu-se que ali a região não estaria preparada para manter a imagem, porque a região era muito pobre ainda, então tinha uma série de colocações, e ele, enfim, foi levado a Santa Luzia, onde realmente hoje continua sendo Santa Luzia. E no dia seguinte, o santo apareceu em uma localidade que pertence à Roça Grande, porque Roça Grande é um território muito grande realmente, que hoje em Sabará nós denominamos de Rosário, que é um bairro, de frente da onde seria a ermida nossa e o santuário. Então é muito interessante porque ele apareceu em cima de uma pedra e como se ele estivesse a olhar para a roça grande dele e dizer, eu voltei, aqui é minha casa, e não Santa Luzia. Então, curiosamente, ele foi levado uma vez mais a Santa Luzia e ele, no dia seguinte, apareceu. E foram várias entre ir e vir. Por isso então, que ele está em cima de uma pedra. em cima de uma pedra. Daqui a pouco nós vamos continuar falando, Sim, mas sim. eu vou agora falar para vocês de uma coisa muito importante, que é a clínica Prazer de Ouvir. Eu sempre falo isso com muito prazer também, porque ouvir bem é uma das características da gente aprender melhor também, não é verdade? Mas, de acordo com a nossa idade, nós vamos ficando mais velhos e vêm os problemas de audição, não é? E por isso que eu estou aqui indicando para vocês a clínica Prazer de Ouvir. Faça lá a primeira consulta. E tem muita gente que está com outro problema mais grave ainda, que é o zumbido no ouvido. Então, na Prazer de Ouvir, você vai ser submetido e submetida a um tratamento para acabar com esse zumbido de ouvido. Muitas pessoas falam, estou com uma panela de pressão aqui no ouvido, pelo amor de Deus, estou com um motor de caminhão ou de trator aqui funcionando no meu ouvido esquerdo, no meu ouvido direito. Então, está na hora de você procurar a clínica Prazer de Ouvir. Ligue para lá, 3201-8115, 3201-8115. Fale agora com a Clínica Prazer de Ouvir. E depois você me conta, né? As pessoas vão lá, são muito bem atendidas, um carinho muito grande. Clínica Prazer de Ouvir. Daqui a pouco nós continuamos a conversar com a professora e pesquisadora Graziela Giacomi, que está falando conosco sobre Santo Antônio de Roça Grande, tão próximo de nós aqui em Sabará.